O Galaxy A71 foi um dos intermediários da Samsung que eu mais gostei dessa última geração. Ele é bem potente, traz ótimas câmeras e o seu design tá muito bonito. E claro, ele já baixou um pouco de preço desde o seu lançamento, tal como sempre acontece com os aparelhos da Samsung. Apesar de bem completo, esse daqui ainda é um intermediário, e é aí que começa o problema. Com a linha S9, o topo de linha da Samsung 2018 chegando a preços parecidos com o A71, os dois estão se degladiando com diferentes configurações e funcionalidades pela sua atenção. A ideia de hoje é, sabendo que esses dois são ótimos aparelhos, tentar explicar quem pode se beneficiar mais de cada uma das diferentes características deles. Afinal, tem muita, mas muita gente perguntando qual é o melhor e depende de você, depende do que você precisa. Se você se interessar por qualquer um dos dois aparelhos, tem links na descrição e comprando por lá você ainda ajuda o canal. Dá uma olhada também no comparador Escolha Segura, que compara preços em diversas lojas diferentes, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para sempre pagar mais barato. E bora pro comparativo. Eu tenho certeza que muita gente bateu o olho no título do vídeo e já tinha uma opinião formada, e a verdade é que quando eu pensei nesse vídeo, eu achei que eu tinha a resposta também, mas enquanto analisava esses dois, eu acabei mudando de ideia. Antes de mais nada, a principal desvantagem do S9 é que ele está na sua última atualização. Ele recebeu o Android 10 e a nova One UI 2.1, só que essa é a última, enquanto o A71 já foi lançado nessa versão, e provavelmente chegará num possível Android 12 ou One UI 4.0. Talvez eles decidam mudar o nome, mas o fato é que a gente tem pelo menos mais 2 anos de atualização. Porém, não é só porque o celular não atualiza que ele morreu. O S9 tem porte para durar mais uns 2 anos, mesmo desatualizado, sem contar que existem muitos diferenciais de um topo de linha nele, que demoram muito mais do que esse tempo para chegar nos intermediários, isso, claro, se chegar. A construção desses pontos. O S9, ele tem vidro, bordas em alumínio, Gorilla Glass 5 e IP68, podendo cair na água sem sofrimento. O A71, por sua vez, utiliza o tal do Glasstec, que é aquele material reflexivo. Parece bastante com vidro, é amplamente utilizado na linha A desde 2019, mas que na verdade é apenas um plástico um pouco especial. Ele reduz o custo de produção por ser mais barato, mas uma das suas desvantagens é que ele risca com muita facilidade. Até colocá-lo no bolso como uma chave ou em cima de uma mesa um pouco mais áspera, sem proteção, pode danificar o material, o que reforça ainda mais a necessidade de se usar uma capinha o tempo todo. Capinha essa que já vem na caixa do A71 e não do S9. Por outro lado, o S9 pode cair e o vidro quebrar, mas como ele utiliza um vidro frontal mais resistente, até nessa situação você está mais protegido. Claro que eu não recomendo ficar derrubando para testar, mas as especificações claramente colocam à frente o aparelho da linha S no quesito construção. Ainda por fora, os dois possuem entrada de fone de ouvido, porém apenas o S9 tem alto-falantes estéreo. Isso quer dizer que o áudio sai tanto pela parte de baixo como pela caixinha de som, que fica na frente e que também é utilizada para ligações. É engraçado o fato de o A71, um aparelho bom, bonito e nada barato, não ter isso também, utilizando apenas um falante fraco na parte de baixo. Eu aprecio bastante consumir conteúdo no celular e essa é uma das poucas deficiências do A71 que realmente me incomoda. A partir daqui começamos a perceber novas tendências no A71. O leitor de digitais, por exemplo, é por baixo da tela, e eu acho que sinceramente isso não é bom nem ruim. Eu prefiro o leitor físico do S9 por conta da velocidade, mas cada um é cada um e sabe em que posição fica melhor. O desbloqueio facial também era melhor na época do S9, pois ele utilizava um leitor de íris que, apesar de não ser tão seguro quanto um Face ID da Apple e um pouco mais lerdo, era melhor do que só utilizar a câmera frontal como o A71. Essa câmera já foi até enganada com vídeos em alguns casos e tem bastante dificuldade de funcionar em baixa luz. Em questão de tela, temos basicamente a mesma tecnologia sendo aplicada de formas diferentes. Então, valores de brilho, acurácia de cores e contraste são até que parecidos entre os dois equipamentos, porém eles ainda não são exatamente iguais. A primeira diferença está na resolução da tela, onde o S9 tem a possibilidade de chegar no 2K, assim como quase todo aparelho da linha S contra o Full HD do A71. Isso é bem legal e te permite assistir conteúdo em maior resolução, mas no dia a dia eu sempre usei os modelos da linha S com resolução Full HD para economizar bateria, então eu não vejo problema você ter uma tela Full HD, ponto. A mudança mais notável mesmo é o tamanho
tamanho físico, onde apesar de terem corpos parecidos, o S9 tem uma tela de 5.8 e o Plus 6.2 polegadas contra enorme 6.7 do A71. Isso não quer dizer que o A71 é muito maior que o S9 Plus, já que as bordas foram retiradas, e a proporção também passou para 20:9, mantendo a largura do corpo. O S9 tem, claro, a tela curva, mas a função de puxar atalhos pelas bordas que vinha com essa tela curva foi implementado também no A71 se você assim o desejar. E olha, sempre rolou uns toques errados no S9. No fim, ele tem um acabamento mais premium e mais algumas utilidades, como carregamento sem fio, mas o A71 parece bem mais atual, com a sua tela e proporção mais esticada. O foco é no que te é mais útil. E claro, não temos um vencedor. Onde o A71 começa a ficar mais para trás é no desempenho. O S9 foi uma das poucas vezes em que um aparelho da linha S veio para o Brasil com o chipset Qualcomm, pensando, claro, nos lançamentos mais recentes. Nesse caso, o chipset que chegou por aqui foi o Snapdragon 845, é um chip bem potente que ainda não foi alcançado por nenhum intermediário, nem mesmo pelo Snapdragon 730 do A71, que é um dos mais fortes da segunda categoria da marca. Em memória, eles empatam em 128 GB, apesar do S9 também ter a versão de 256, que é mais cara e um pouco mais difícil de se encontrar. Em memória RAM, os dois modelos empatam, com 6 no total. Ainda assim, apesar do S9 ser mais potente, a verdade é que o A71 já deu mais do que conta do recado. A pergunta que fica é, no que você utilizaria todo esse processamento extra do S9? Ele tem o acesso ao DeX, por exemplo, que é algo que eu gosto muito, mas que é pouco utilizado e ainda tem alguns bugs. A saída HDMI dele é mais útil, mas ainda assim de usabilidade bem pontual. A nova interface da Samsung, a One UI 2.1, também roda tranquilamente nos dois, e mesmo suas funcionalidades mais pesadas, como a sincronização entre celular e PC, funcionam de forma parecida entre os dois. O que você acaba ganhando mesmo é um gráfico um pouco melhor em alguns jogos e os aplicativos vão abrir um teco mais rápido. Há um tempo atrás, quando o S9 ainda estava mais barato que o A71, isso daí era um ponto forte para não pagar mais caro no A71, só que agora a história se inverteu e o aparelho mais novo está uns R$200 mais barato, numa tendência de diminuir ainda mais no longo prazo. Então, quer dizer, sei lá, né? Com o aumento do dólar não se sabe, mas a tendência era para ser essa. Então, nem sempre é mais vantajoso pagar mais caro só por conta desse desempenho extra que não é tão grande assim. No entanto, o chip também afeta as capacidades fotográficas de cada aparelho, pois é ele que faz o pós-processamento de imagem, e aqui o S9 se destaca mais, só que no final a história é parecida com a questão do desempenho. Para começar, o S9 não tem uma variedade de câmeras tão grande, apenas uma de 12 megapixels na traseira e a frontal de 8 megapixels. A versão Plus ainda ganha uma telefoto para fotos de zoom, mas não é nada comparado com o conjunto de 4 lentes do A71, de 64 mega na principal, mais ultrawide de 12, mais a macro de 5 megapixels e mais um sensor de profundidade, também de 5 megapixels. Claro que a quantidade de câmeras não afeta a qualidade das fotos, e nesse caso, nem mesmo os megapixels a mais do A71 foram suficientes para ele sair na frente na câmera principal. No geral, o A71 tá com fotos bem saturadas, o que são um problema comum de todo Samsung novo, enquanto o S9 teve 2 anos de atualizações para deixar um pouco mais ajustado, o que basicamente significa que a cena da foto terá um pós-processamento melhor, incluindo cores mais próximas da realidade e um desempenho melhor também em fotos noturnas. Em questão de faixa dinâmica, os dois mandaram muito bem, mas eu ainda prefiro o resultado final do S9. Utilizando um foco dinâmico, mesmo sem a câmera auxiliar específica para isso, o recorte do S9 é tão bom quanto do A71. Porém, você não terá alternativas para as fotos com ângulo mais aberto, nem as fotos macro. Não é o fim do mundo não ter essas alternativas, mas eu me pego utilizando a ultrawide com certa frequência, principalmente se é uma foto de uma sala, um campo aberto ou de um edifício. Essa lente dá aquela sensação de presença na foto, que eu acho que a torna uma das auxiliares mais úteis para aparelhos hoje em dia. Além disso, apesar do S9 gravar com a câmera principal de forma mais estável, o A71 tem acesso à super estabilização, que utiliza essa lente ultra-wide para fazer um recorte bem grande da foto, que realmente acaba com a tremedeira quando você anda. No caso da lente macro, ela realmente não é tão útil assim, ou pelo menos dificilmente eu me encontro numa situação em que eu acho que ela me traria uma foto muito melhor, mas ter a opção aí não é nenhum problema. Realmente, ter mais é bom, sempre é bom, eu não tenho como reclamar disso. Então sim, o S9 leva melhor em fotografia e
em gravação, gravando em 4K com uma qualidade bem legal. Mas no geral você precisa ter uma câmera do lado da outra para realmente perceber a diferença. Talvez daqui umas 4 ou 5 atualizações do A71 o seu pós-processamento esteja ainda melhor, pois é natural a Samsung lançar uma câmera mais ou menos no começo, quase incompleta e que melhora com o tempo. Além disso, é claro, o aumento nas possibilidades que um conjunto quadruplo traz e uma frontal melhor podem fazer com que você queira ir com a A71. O que torna ok essas pequenas derrotas, e de novo, não são exatamente derrotas do A71, é a sua grande bateria. São 4.500 mAh, combinado com uma ótima gestão de energia, o que garante uma duração que pode bater até 2 dias de uso se você pegar bem leve, enquanto o S9 tem apenas 3.000 mAh de carga na sua versão normal e 3.500 na versão Plus, valores baixos num aparelho da linha S que não tem uma boa fama nessa questão de gestão de bateria. Nessa situação, a resolução extra e o desempenho maior acabam prejudicando ainda mais a longevidade da bateria e até o seu desgaste acontece mais rápido. Para recarregar, os aparelhos precisam de praticamente o mesmo tempo na tomada, em torno de 1h30, já que a falta do Fast Charge mais avançado do A71 é compensada pela capacidade menor dos dois S9. O aparelho topo de linha ainda é compatível com o carregamento sem fio, mas apesar de legal, ainda é muito lerdo e não vale mais do que a capacidade maior do A71 na minha opinião. Bora concluir então. Num primeiro momento, eu realmente achava que eu ia chegar aqui e falar que o S9 valia muito mais a pena, pelo menos na sua versão Plus, pois ele realmente é um baita de um celular. Só que quando a gente começa a olhar para o uso do dia a dia, a questão complica um pouco. Se você valoriza cada milissegundo mais rápido de um celular e quer a melhor câmera possível, mesmo que seja uma lente mais limitada em possibilidades, ou se você precisa de um celular mais coringa, com carregamento sem fio, IP68, saída HDMI e afins, o S9 Plus pode valer mais a pena. Já o S9, o pequenininho, eu acho que realmente é melhor você evitar, pois a bateria é um ponto negativo forte dele. O meu S8 já não aguenta mais nada de carga. Porém, as diferenças são realmente pequenas, então pro público que só quer um celular bom, eu recomendaria o A71. Ele tem uma tela com melhor aproveitamento, a bateria traz uma maior duração, suas atualizações pelos próximos 2 anos podem trazer funções legais e, claro, pelo maior número de câmeras que podem alegrar sua viagem. Agora eu quero saber o que vocês preferem, o topo de linha antigo ou intermediário atual? É só deixar aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber. Dá like no comentário dos amiguinhos pra gente ir subindo e tentar degladiar os modelos. E não se esquece, do like também, porque ajuda bastante a gente, e de se inscrever por aqui para receber mais vídeos de celular, guia de compra e tecnologia. Então é isso, meus amigos, e até mais!